A nossa vida é construída, é elaborada em cima de histórias. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje à noite é: qual é a narrativa que define, que caracteriza, que estrutura a sua vida? Qual é a narrativa, qual é a história que estrutura a sua vida? Ontem estávamos numa festa e tinha uma menina de 3 anos e estava cantando a música do Frozen, né? Let It Go, só que em português, que eu não lembro qual é. 3 anos a menina tomou conta da festa. Porque ela estava no centro das atenções, ela se sentia a própria princesa Elsa. E os movimentos, a coreografia, a mexida no cabelo, ela rodava no chão, ela estava assim, encarnando totalmente aquilo que está no imaginário dela. Essa história tão bonita do Frozen caracteriza em muitos aspectos a personalidade daquela criança, está formando aquela personalidade. E não é diferente conosco. Nós somos definidos pelas nossas imaginações, os nossos sonhos, nossos desejos, as histórias que nós ouvimos, as histórias que nós contamos. Semanas atrás, o meu filho de 22 anos foi ao cinema assistir Toy Story 4. Saiu de lá aos prantos. 22 anos de idade. Por quê? Porque a Pixar detém a mágica de nos envolver numa história, e a gente se vê naquela história. Filho, por que você chorou tanto assim? Pai, é o filme da minha vida, é o desenho da minha vida. Então, de certa forma, a nossa vida, os nossos papéis, os nossos compromissos, eles representam em muitos aspectos as histórias que nós vivemos. Mais recentemente, para quem assistiu Vingadores 1, 2 e 3, se segura que de repente vai sair algum spoiler aqui. A gente se vê naquele drama. E quando acontece, né, lá no último capítulo, lembra que aquele todo-poderoso faz aquela coisa assim com o outro todo-poderoso, que você que não sabe, eu não vou te dar o spoiler. Você fica assim, mas como? Esse outro todo-poderoso que morreu, será que ele volta? Será? Ou Star Wars, final do ano, tem outro, gente. Nossas vidas e as nossas histórias são... Nossa trajetória são marcadas pelas histórias que nós vivemos. Música, poesia, teatro, novelas. Não vou nem perguntar aqui quantos gostam de novela. Eu tenho amigos que acompanham todos os capítulos, não perdem um dia sequer. O que a novela traz, gente? Drama, emoção, poesia. E, de certa forma, expressa a nossa própria história. Séries que a gente gasta dias da nossa vida, da nossa existência, maratonando uma série inteira. Por quê? Nós somos movidos por histórias, pela poesia, porque elas nos inspiram. Somos, então, definidos pelas histórias que nos envolvem, nós nos apaixonamos. E as nossas escolhas nesse grande drama da vida não são tão objetivas, tão claras e precisas como nós gostaríamos que fosse. Nós somos muito influenciados pelas nossas histórias, porque é assim que Deus nos fez. E, na verdade, Deus está contando uma grande história. Qual é a narrativa pela qual você norteia a sua existência? Existe uma narrativa em vigência na nossa sociedade. É a narrativa do poder, é a narrativa do capital, é a narrativa do sucesso. Nós acordamos todos os dias pela manhã, enfrentamos o trânsito, enfrentamos o chefe, enfrentamos o mercado, porque nós acreditamos numa história. Qual? Se você estudar, se você der duro, você conquista alguma coisa na vida. Essa é a história, essa é uma narrativa. Ou talvez a narrativa da superação. Você precisa aprender uma nova língua, você quer melhorar de carreira, porque existe uma narrativa, uma história, sob a qual nós inspiramos a nossa. A narrativa do sucesso a qualquer custo. Ou talvez na sua trajetória seja a narrativa do prazer e da satisfação. Ou talvez a narrativa que estrutura a sua vida é a narrativa da dor, do sofrimento, da traição. Eventos que aconteceram ao longo da sua vida, na história da sua vida, que definiram quem você é hoje. Existe uma narrativa, então, em vigência ao longo de toda a história da humanidade. Nossa história faz parte dessa história maior.
é a história predominante, é a narrativa da competição, é a narrativa da meritocracia, da exclusão, do poder. Quem manda, rege a história. Quem não tem poder, não vai ser lembrado. A narrativa da corrupção, do capitalismo, narcisismo, do abuso, da indiferença, da violência. Infelizmente, essa é a narrativa mais comum. E é a narrativa que toda a humanidade partilha. Eu costumo chamar de torro vaborro. Repita comigo. Torro. É hebraico, gente, mas não tem problema não. Você não quebra a língua. Vamos falar em línguas agora. Torro vaborro. Mais forte. Torro vaborro. É uma palavra que eu uso, faço uma adaptação na minha liberdade teológica aqui para traduzir o caos. Existem duas palavras que norteiam a narrativa divina. A primeira é o torro vaborro, é o caos, que é caracterizado por 5 coisas. É a história do desequilíbrio ambiental, é a história da injustiça social, da harmonia relacional, da disfunção pessoal e da desconexão espiritual. Essa é a narrativa que predomina ao longo de toda a história humana. Todas as culturas, todas as línguas, todas as etnias. Desequilíbrio ambiental, injustiça social, desarmonia relacional, disfunção pessoal e desconexão espiritual. Essa é a história de Gênesis 3. A tradição judaica nos conta essa realidade em Gênesis 3. Quando a humanidade escolhe um caminho diferente daquele que poderia lhe trazer vida. A Bíblia chama essa narrativa de pecado. Pecado. Ou numa melhor definição, corrupção. Tanto a palavra pecado quanto a palavra corrupção na nossa mente, ela está muito ligada a erros morais. Pecados morais, a quebra da lei. Mas no entendimento da tradição judaica, pecado, corrupção é muito mais complexo. O pecado é exatamente o que eu falei aqui. Desequilíbrio ambiental, injustiça social, desarmonia relacional, disfunção pessoal e desconexão espiritual. Isso é pecado. É muito mais complexo da mentira, do palavrão, da traição, do adultério, que tudo isso faz parte com certeza. Mas quando a Bíblia fala de pecado, tem a ver com a disfunção cósmica, tem a ver com um universo em desencanto, tem a ver com uma história que escraviza todos nós. Torro vaborro, que quer dizer caos, é a acumulação da perversão, da poluição e da desintegração de tudo. A natureza sofre com a nossa exploração. A sociedade vive marcada pela injustiça, pela mentira, pela guerra. Os relacionamentos são marcados pela desconfiança, pelo desamor, pela solidão. Eu vivo os meus conflitos, as minhas lutas, as minhas angústias, minhas disfunções, meus traumas. E eu vivo um tremendo vazio espiritual, de sentido, de propósito e da minha relação com Deus. Essa é a história que predomina ao longo de todas as culturas. Seja as do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, de todos os mundos que a gente puder imaginar. Essa é a história que nós enfrentamos todos os dias, gente. Na fila do banco, no trabalho, na escola, nos nossos relacionamentos. Qual é a história que a sua vida conta? Gênesis 3 não é a história do Adão, gente. Gênesis 3 é a minha história. Gênesis 3 é a nossa história. É a história que nós temos que encarar todos os dias. Causa ambiental, social, relacional, pessoal e espiritual. Não sobra nada, gente. Reduzir o pecado aos meus erros morais, a lei, a quebra da lei, é um reducionismo absurdo. Todos nós somos heróis, todos nós somos vilões nessa história. Porque todos nós temos um papel nessa narrativa. Ora somos heróis, ora somos vilões. Qual é a história que você vive?
Mas existe uma outra narrativa, irmãos. Existe uma outra história, que eu chamo a narrativa do Shalom. A narrativa do Shalom. Essa é a boa notícia, irmãos. Essa história que predomina na humanidade, ela não é a única história. Existe uma outra versão. Existe uma outra história, que eu estou chamando aqui de Shalom. Essa é uma versão mais profunda. É uma versão mais original. É a história sagrada. É a história que Deus está contando. Não a história que os homens estão contando. Não a história que os poderes estão contando. Não é essa história. A história de Deus. É a história do Shalom. Shalom, todos sabem, quer dizer paz. A tradução é a palavra hebraica para paz. Shalom. Paz, para a gente, é um conceito, assim como nós reduzimos o conceito do caos, do torro vaborro, da disfunção em todos os níveis da existência, nós também reduzimos o que a Bíblia chama de paz. Paz, Shalom, na mente dos profetas do Velho Testamento, irmãos, tinha a ver com equilíbrio ambiental, justiça social, harmonia relacional, plenitude pessoal e conexão espiritual. Vou repetir. Equilíbrio ambiental, gente. A natureza vivendo a plenitude para que ela foi criada. Beleza, harmonia, equilíbrio. Justiça social. Imagina uma sociedade onde a justiça é o sol, onde a justiça, onde as coisas acontecem como tem que acontecer, onde os governantes governam para o povo. Imagina justiça, a gente nem entende direito mais o que é justiça. Justiça na nossa cabeça é tem que fazer justiça, manda prender, isso é fazer justiça na nossa cabeça. Não, isso é violência, isso não é fazer justiça. Justiça, na mente de Deus, tem a ver com fazer as coisas justas, fazer as coisas normais, fazer as coisas voltarem para onde elas foram criadas para funcionar, voltar ao início. Então Deus está estabelecendo justiça no sentido de que Ele está passando a limpo a história da humanidade. Justiça social, harmonia relacional, amor, ser amado, amar, se expressar, estar num lugar seguro, um lugar de aceitação, um lugar onde você vai ser aceito como você é. Quem não quer uma harmonia relacional? Nós vivemos a nossa vida o tempo todo atrás de um grande amor, atrás de uma grande paixão, porque nós queremos ser amados. Plenitude pessoal, paz na mente judaica quer dizer plenitude pessoal. Imagina você vivendo na sua plenitude. Você é capaz de falar 3 línguas, você tem uma carreira de sucesso, você é seguro de si mesmo, você não precisa fazer curso, treinamento, retiro, você não precisa ir ao céu e voltar, você foi feito pleno, suas plenas faculdades, você é inteligente, você é capaz, você é seguro, você é resolvido. E por fim, conexão espiritual. Eu entendo o meu propósito na vida, porque eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu papel, e eu vivo, eu caminho e eu experimento a presença de Deus. Eu quero viver essa história. Essa é a história do Shalom. Essa é a história que Deus está contando. Essa história, irmãos, não começa em Gênesis 3. Essa história começa em Gênesis 1. Se a gente começa contando a história em Gênesis 3, sabe o que vai acontecer? A nossa vida vai ser marcada pelo medo, pela punição, o temor do inferno, um Deus que quer me punir. O nosso entendimento da cruz, se eu começo em Gênesis 3, eu sou totalmente depravado, eu sou um zero à esquerda, eu sou um lixo, eu não presto para nada. Deus é tão bom que decidiu me salvar. E a gente, puxa, Deus é bom mesmo, né? Se eu começo a história em Gênesis 3, se eu começo com uma coisa ruim, não vai terminar bem. Mas a história de Deus, mas a nossa história começa em Gênesis 3, mas a história de Deus começa em Gênesis 1.
Deus criou o mundo pleno, no sentido de, perfeito no sentido de pleno. Essa é a história que me diz que eu sou um ser especial. Essa é a história que diz que eu sou um ser único. Você é único, cara. Não tem ninguém igual a você. Você é singular. Não existe um outro ser humano parecido contigo. Você é amado, você foi criado à imagem do divino. Você é sagrado, meu amigo. Você é sagrado. Você não tem que vir para a igreja para se tornar sagrado. Você foi criado sagrado. Você é amado, você é único. Essa é a verdadeira história de todos nós, irmãos. E não deixe ninguém te contar uma outra história. Isso não depende do que você faz, não depende da sua religião, isso não depende das suas opções, não depende de absolutamente nada. Essa é a história que Deus está contando. Mas infelizmente, essa não é a história predominante. Não é essa é a história, essa não é a história predominante na humanidade. Não é a história que a maioria das pessoas experimenta no dia a dia, nesse mundo marcado pela tristeza, abuso do poder, abuso, guerras, epidemias, ondas migratórias, desigualdades sociais, sexismo, racismo, machismo, escravidão, ditadura, corrupção, ódio, violência. A história de Gênesis 3, do Torro Vaborro, é a que predomina. Mas essa não é a história original, essa não é a primeira história. A primeira história é a história de Deus. E Shalom era a mensagem dos profetas do Velho Testamento. O que os profetas pregavam era o Shalom, um reino de justiça, um reino de bondade, um reino de paz, um reino de igualdade, um reino de inclusão. Eles anunciavam um novo reino, uma nova dimensão, uma nova sociedade de paz que haveria de vir. E por mais de 700 anos essa mensagem foi pregada, quando finalmente Jesus, o príncipe de quê, gente? O príncipe do Shalom. Jesus é o príncipe. Percebe como faz sentido a história? Deus está contando uma história. A história do Shalom. E Jesus é introduzido no tempo certo como o príncipe do Shalom. E Jesus então, ele manifesta, ele materializa nesse mundo sem esperança, nesse mundo de corrupção, de dor, de abuso. Dá para você imaginar? E aqui eu tenho pedido perdão para minha esposa pelo tipo de marido que eu fui, pelo tipo de homem que eu fui. Eu nunca fui machista, eu acho. É claro que eu não vou achar, né? Mas a gente fez um combinado lá em casa. Eu, né, com toda a minha bondade, espiritualidade, afinal de contas eu sou pastor, né? Eu lavava a louça para ela, né? Um favor que eu estava fazendo para ela, ela me agradecia. E foi assim por mais de 20 anos. E foi tudo bem, a gente não brigou por isso e tal. Mas chegou um dia que eu falei, cara, que esse negócio de pedir ela me agradecer porque eu estou lavando a louça? Não faz sentido isso. A louça é nossa, a cozinha é nossa. A cozinha não é dela, a panela não é dela, a louça suja é nossa. Eu disse, nunca mais me agradeça porque eu estou lavando a louça. Eu não estou lavando para você, eu estou lavando para nós. Eu estou lavando por nós, é a nossa casa, é a nossa história. E as mulheres tudo cutucando o marido aí agora. Ela teve dificuldade, viu? Algumas vezes ela vinha me agradecer. Eu estou ilustrando isso aqui, irmão, só para... Eu estou assistindo um seriado, recomendo fortemente, O Conto da Aia. Se você quer ter uma ideia do que as mulheres sofreram ao longo da história, irmãos, eu recomendo fortemente. É triste, é vergonhoso. É claro, é uma narrativa, coisas piores aconteceu e coisas melhores também. Mas eu só estou lembrando aqui da mulher, eu estou lembrando dos escravos, eu estou lembrando das crianças, eu lembro dos homossexuais, eu lembro dos imigrantes, eu lembro dos pobres. Todas essas pessoas, irmãos, elas estão condenadas a viver a história de Gênesis 3. Mas existe uma outra história que é mais profunda, é mais real.
que é a história que Deus está contando, é a história que começa em Gênesis 1, é a história do Shalom. Jesus, ele encarna, ele materializa a história de Deus em 4D, para ninguém ter dúvida. Jesus vem mostrar como é viver essa vida do Shalom. Ele viveu, sentiu, se alegrou, chorou, sofreu e morreu como todos nós. Jesus veio contar uma outra história, mas a verdadeira história, a nossa história mais essencial, e ele dizia, Marcos 1, capítulo 1, versículo 15, arrependei-vos, porque o reino está próximo, arrependei-vos, mudem a sua cabeça, metanoia, pare de agir desse jeito, porque uma nova realidade chegou. E o reino está próximo, não significa estar próximo que vai vir daqui quando Jesus voltar. Está próximo quer dizer, já chegou, sou eu, estou aqui. Vivam essa nova realidade. Uma nova história começou então a ser contada. Se a gente não estava entendendo, se a história da escravidão, do abuso, da violência era o que prevalecia, Jesus se encarnou, o próprio Deus, o próprio protagonista da história. Ele veio mostrar para a gente como é que é essa vida do Shalom, do reino. Uma nova história, vivida, contada, de graça, de amor, de perdão, bondade, misericórdia, inclusão, generosidade. Essa narrativa foi chamada então de reino de Deus, que veio rompendo as estruturas de poder, de mentira, de dominação, trazendo paz, esperança, salvação, trazendo cura. Salvação, irmãos, quer dizer cura. Salvação não é a gente virar anjo e ir para as nuvens, ficar voando em algum lugar que sei lá onde é. Essa narrativa escapista, ela foi colocada, essa é uma outra versão que colocaram em cima da versão divina. Salvação quer dizer eu ser curado. Salvação significa a natureza ser curada, a sociedade ser curada, os meus relacionamentos serem curados, eu ser curado e a minha relação com Deus ser curada. Isso é salvação, irmãos. E quando isso acontece, quando o Shalom se manifesta, irmão, céu, voa lá. Quando o Shalom se encarna, irmãos, isso é o céu. Uma outra palavra para você é vida eterna. Vida que não tem fim, vida profunda. Jesus ensinou, Jesus amou os excluídos, Jesus incluiu as mulheres, abraçou as crianças, alimentou os famintos, deu esperança aos aflitos, enfrentou autoridades, confrontou o império, reinterpretou a verdade. Olha que doido. Bebeu com as prostitutas. Imagina esse Jesus, eu queria ter andado atrás dele, por causa disso tudo, né, claro. Jesus curou os enfermos, ele libertou os oprimidos, Jesus ressuscitou os mortos. E teve um dia, um sábado qualquer, Jesus andando, entra na sinagoga. Lucas 4, diz assim, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga. Pensa, Jesus cresceu ali na vizinhança, jogando bola, subindo no pé de goiaba, fazendo traquinagem, Jesus. Agora ele volta já, adulto, ele entra na sinagoga, como era do seu costume, e se levanta para ler. Entregam para ele o livro do profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, entregam para Jesus. Ele abre e encontra o lugar que estava escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus fecha o livro, devolve para o diácono, sai da plataforma, senta no seu lugar e todo mundo acompanha ele. E ele diz assim: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir.
a história de Deus encarnando em 4D. Jesus entrando na história. Jesus materializando o sonho do Pai. Uau! Lucas capítulo 4, contando. Mas o golpe final que Jesus estabeleceu contra as forças dominadoras da maldade, irmãos, as forças que controlavam a história, foi o seguinte: Jesus utilizou o pior instrumento, o símbolo da supremacia romana e do seu poderio militar, o seu poderio da conquista, a cruz. A cruz era o símbolo do poderio romano, o símbolo máximo da violência, tortura absurda, que ninguém consegue explicar como os romanos foram capazes de impetrar, de estabelecer um instrumento tão cruel como aquele. Um instrumento tão ultrajante, aviltante da dignidade do ser humano. Um instrumento mais violento que a história já conheceu. E Jesus pega esse símbolo da cruz, da violência, da força e do poder do império e da religião, acabou se tornando. Jesus transforma o símbolo da cruz, da violência, ele transforma esse símbolo no maior símbolo do amor. A vida de Jesus contava uma outra história, mas na morte, Jesus estabelece para sempre uma nova história, e não é a história da violência, não é a história da força, porque quando Jesus foi morto, quem estava matando Jesus não era o Pai, não era o diabo, nós estávamos matando Jesus. O império, a religião, o poder, a violência, tudo isso é o que estava sobre Jesus, e Jesus não revida, Jesus não reage com violência. Jesus absorve toda a maldade humana, como um buraco negro. Ele pega toda essa história, toda essa maldade, toda essa energia terrível de destruição, ele absorve em si mesmo, e ele devolve graça, perdão, misericórdia, bondade, inclusão, justiça, restauração de todas as coisas. Essa é a história que Jesus estava contando na cruz, e ele destrói o maior poder que a história já conheceu. Ele pega o maior dos símbolos, a cruz, e ele engole a maldade humana. Não era Deus punindo Jesus porque Deus estava com raiva de mim, irmãos. Deus não poderia usar o mesmo instrumento da violência, o instrumento que ele queria destruir, para me salvar. Deus não precisava matar ninguém para me amar. Ele sempre me amou, ele sempre me buscou. Lembra lá na história do Gênesis? Quem estava indo atrás de quem? Deus indo atrás do homem. O tempo, Deus não pode ver o pecado. Aonde é isso? Deus não pode ver o pecado no sentido, e aí a ira de Deus, se me permite, a ira de Deus, irmãos, é a intolerância de Deus com tudo aquilo que destrói o objeto do seu amor. Deus é impaciente com a corrupção. Deus é impaciente com a maldade, com a injustiça, porque isso destrói o seu objeto do seu amor, que sou eu. Deus não está com raiva de mim, não, irmãos. Deus nunca teve raiva de mim. Sabe por que a gente tem essa lente do Velho Testamento? Porque a nossa história é uma história de violência. Nós somos violentos. Essa narrativa está aqui dentro de nós. Jesus vem contar uma outra narrativa, irmãos. Naquela cruz, não vemos Deus repetindo a história humana da dominação, da superioridade, do poder, da retaliação, da vingança e da violência, de forma que ele precisava descarregar a sua ira contra a humanidade em alguém para poder nos amar. Antes, na cruz, nós vemos Deus contando outra história. Nós vemos Ele mesmo, o protagonista maior da história humana. Ele se entrega voluntariamente ao nosso sistema, da culpa, da vergonha, da morte, da humilhação, da violência, e ele escolhe uma outra resposta. Ele escolhe a resposta do amor, do perdão e da não violência. Deus aniquila o poder do mal no nosso sistema, quando ele absorve em si mesmo toda a violência e responde com perdão e graça. É a resposta que a violência não esperava.
O poderio romano esperava a resposta violenta, é o que justifica a violência, é a outra violência. Mas quando você responde com amor e graça, você neutraliza o poder da violência. 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Se você esquecer de tudo que eu estou falando aqui, meu irmão, não esquece isso. Você é perdoado. Pega todas as suas falhas, todos os seus medos, todos os seus equívocos, tudo que você já fez ou deixou de fazer, que fizeram contra você. Você é amado, você é perdoado. É isso que nos liberta para viver essa nova história. A narrativa da igreja, irmãos, era a boa nova, essa notícia, essa história. O evangelho começou a ser... Isso é o evangelho. Existe uma nova história, gente. Ei, existe uma nova história. A boa notícia, existe um novo poder. Existe uma nova força que venceu a morte. Essa é a força dominante. Mas, na verdade, essa é uma subversão, porque a versão oficial é do medo, do poder, da corrupção e da violência. Mas existe uma outra versão, a versão original. O desafio de Jesus para os seus seguidores era para que eles anunciassem essa mensagem. E até o século IV, milhões e milhões de pessoas estavam vivendo e contando essa história subversiva, a história de Deus, a história do Shalom. Esse grupo subversivo se chamava igreja. Era um grupo subversivo, gente. Não era uma instituição, uma religião com CNPJ, um lugarzinho bacana, né, com luz, microfone. Não, era um grupo subversivo. Porque vivia uma história subversiva. Vivia uma história diferente da vigente. Só que a história deu uma reviravolta, irmãos. Com o passar do tempo, seduzidos pela história, seduzidos pelo poder, os heróis viraram vilões. E a igreja se tornou poder religioso, político, o Estado teocrático. E em nome do próprio Deus, a igreja ao longo da história se torna uma instituição cheia de poder político e econômico, centralizada na mão de clérigos que impõem a sua versão da história a todas as pessoas. Essa foi a história que prevaleceu, irmãos. Utilizando a vergonha e a culpa, a igreja condiciona a redenção ao mérito e ao esforço humano, sob a ameaça do sofrimento eterno no inferno. Essa foi, infelizmente, a versão da história que a igreja contou. E horrores foram feitos em nome de Deus. Mas você pode pensar, mas isso foi história, né? Isso foi a igreja católica, isso não tem nada a ver com a gente não, e tal. Ai, graças a Deus eu sou batista da Candeias. A verdade, irmãos, é que ao longo dos séculos, Deus usou muito a igreja católica. Existiam versões conspiradoras, subversivas dentro da própria igreja católica, movimentos como, por exemplo, o movimento franciscano. E não foi diferente também na nossa própria história como evangélicos. A igreja evangélica também, ela seguiu mais ou menos a mesma trajetória. A gente começou contando uma linda história, mas a gente se tornou também uma igreja centralizadora, dominadora, uma igreja cheia de regras, cheia de senões, uma igreja que casou com o poder, uma igreja que depende da política. E, infelizmente, irmãos, essa é a realidade da maioria esmagadora das igrejas. Nós perdemos a nossa história. O desafio hoje, irmãos, é para que você revise a sua história. E como discípulo, você comece a viver a verdadeira história, a história original. Diante da realidade que nós vivemos hoje, irmãos,
o mundo que nós estamos vivendo hoje, nós não podemos continuar contando a mesma história. O desafio é para que eu e você, nós encarnemos uma outra narrativa. Por isso a pergunta: qual é a narrativa, a visão macro que ordena a sua vida, que define as suas prioridades, que diz aonde você se diverte, que mostra o que fazer com o dinheiro, com o tempo? Qual é a narrativa maior? Deus continua contando a verdadeira história, mas ao longo dos séculos. Mas em muitos aspectos, a nossa igreja, a igreja evangélica, nós estamos contando a mesma história, e eu falo isso com tristeza e vergonha. A história da centralização, do clericalismo, do dogmatismo, do moralismo, da ditadura, do proselitismo, do nacionalismo, do escapismo e até mesmo discurso velado do poder político baseado na força e na violência. Essa não é a história a qual nós fomos chamados. Não foi essa a história de Jesus. E eu queria então desafiar vocês, então, nesses minutos finais, irmãos, a você ser um subversivo. Topa? Tem uma aqui já, essa aqui eu já sabia. Subversivo, irmãos. Em que sentido? Não é para você sair por aí quebrando as coisas e... Não. Subversão, ela tem esse sentido, mas eu queria dar um novo sentido à palavra subversão, para você viver a outra versão. Não a versão vigente, porque essa versão vigente, irmãos, ela não é original. É você viver, você subverter vivendo a versão original. Finalmente, então, a narrativa da subversão. O convite é para subvertermos a história, contarmos a outra versão. Não a história da exclusão, da religião, da alienação, da indiferença. Não a história da vergonha, da culpa, do medo, da meritocracia. Não a história de um Deus irado que usa os mesmos instrumentos da violência e da vingança para poder te amar. Outra história, irmãos. Porque estamos vivendo novos tempos, novos desafios. A sociedade de hoje não aceita o mesmo discurso que talvez prevaleceu ao longo dos séculos. A gente fica assustado com a nova cultura, né? Que é volátil, incerta, complexa e ambígua. Você vai, meu Deus, o que vai acontecer? E a verdade, onde é que está? E as igrejas, a perseguição. Ai, meu Deus, a gente fica angustiado, com medo do que a cultura está fazendo. Irmãos, para mim, a cultura, essa cultura da pós-modernidade, da pós-verdade, da pós-religião, ela é apavorante, mas é uma tremenda de uma oportunidade. E eu queria então sugerir que não é uma ameaça, mas uma oportunidade para a gente fazer duas coisas. Primeiro, a gente questionar seriamente as nossas estruturas eclesiásticas. E eu falo aqui com autorização do pastor Hildebrando. Qualquer coisa, reclama com ele. As nossas estruturas eclesiásticas, irmãos, e a Candeia já é uma exceção à regra. Nós estamos contando a história antiga. A história do poder, a história da exclusão. E eu fui muito abençoado, tenho sido muito abençoado por essa igreja, pela sua visão diferente da história. E eu já sei que muitas pessoas criticam a Candeia, porque está contando uma outra história. Meu amigo, é isso mesmo, quem conta uma outra história, vai para a cruz. Lembra? Jesus, o doido, foi contar uma outra história, calaram ele. A maravilha é que a história de Jesus continua sendo contada em todos os cantos desse planeta. Então, questionarmos seriamente as nossas estruturas, porque elas não funcionam, irmãos. As nossas estruturas eclesiásticas não nos preparam para viver essa nova história na sociedade atual. Precisamos urgentemente rever isso. Viver um novo paradigma, uma nova visão, eliminando o supérfluo, eliminando programas desnecessários, e questionando principalmente a nossa vaca mais sagrada, que é a liderança. Eu fiz isso. E vamos para o próximo ponto. Ponto 2. Segundo desafio para a gente questionar. Como discípulos, a gente questionar seriamente a nossa maneira de viver e de contar a nossa história.
Essa geração, irmãos, a geração dos meus filhos, a nossa geração, mas principalmente os nativos digitais, estão cansados do que é plástico, do que é supérfluo, do show, da manipulação, do dogmatismo, da falsidade, do moralismo, do proselitismo, do nacionalismo, do escapismo. Eles não aguentam esse discurso, irmãos. Eles nem param para ouvir. A sociedade que a gente vive hoje, irmãos, ela está nos empurrando para viver uma história autêntica. Por isso que eu acho que é uma oportunidade. Não dá mais para a gente maquiar, não dá mais para representar. Cultura é cética, questionadora, indiferente, irreverente, angustiada, desesperada. Mas em todas essas pessoas, irmãos, existe uma busca absurda pelo que é real, pelo que é vivo. As pessoas estão à procura de uma nova história, irmãos. Mais do que nunca, busca-se hoje relacionamentos, irmãos. Não estruturas, não ritos. Relacionamentos com pessoas reais, de carne e osso, vulneráveis, verdadeiras. Pessoas que estão vivendo uma nova história, a história de Deus. Pessoas que estão subvertendo o sistema. E quando a gente pensa em subverter o sistema, não é ir contra o Bolsonaro, ou ir contra seja lá quem for. É ir contra todas as estruturas que diminuem o potencial do ser humano. Seja a sua família, seja o seu condomínio, seja a sua rua, na sua escola, na sua empresa, em qualquer lugar que exista o abuso, a dominação, a diminuição do ser, o proselitismo, o medo, a coação. Essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem é amor, inclusão, perdão, venha como está, você é perdoado. Caminhe com a gente, se relacione conosco. Ao longo da jornada, nós vamos crescer, nós vamos amadurecer. Cada um ao seu tempo, do seu jeito. Isso é um novo jeito de entender o discipulado. Então as pessoas, nossos amigos, as pessoas que querem viver uma nova história, pessoas, se relacionar com pessoas de carne e osso, pessoas originais, pessoas empáticas, cheias de humor, pessoas que sabem curtir a vida, irmão. Pessoas que sabem contar piada, crente não sabe dançar. Onde, meu Deus? Eu não sei, tenho vergonha, eu vou aprender a dançar forró, porque é um negócio muito massa. Cheios de humor. Querem se relacionar com pessoas inteligentes. Pessoas que são capazes de dialogar, abertas para o diferente. As pessoas estão à procura, irmãos. Os nossos amigos que não caminham conosco ainda. E por fim, pessoas repletas da graça de Deus. Pessoas cheias do perdão, da misericórdia, da compaixão, da alegria, da esperança. Pessoas que estão contando uma nova história. É a versão do amor absurdo de Deus por todas as pessoas, por todas as coisas que foram criadas. Qual é a história que a sua vida está contando? Obrigado, gente. Deus abençoe vocês.